A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado, uma noite abençoada na presença do Senhor. E ainda espero que verdadeiramente tenham passado um bom dia. Amém? Vamos então iniciar a nossa palavra do dia de hoje, de forma que possamos cumprir mais um dia do nosso devocional para Deus, no nosso Beriana no Lar. Assim então, iniciamos com louvor e adoração. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor. Então, espero também que tenham gostado das pregações que nós tivemos, da palavra que temos tido durante essas últimas semanas em relação ao Apocalipse, que terminamos no dia de ontem. Espero que tenham gostado e que tenham tido algum proveito com tudo aquilo que foi aqui abordado e estudado. Vamos então no dia de hoje ter um tema diferente. E hoje vamos falar sobre alguns conceitos ou algumas implicâncias do perdão. Amém? Aleluia. Então, eu convido os irmãos a abrirem o livro de Mateus, capítulo número 18, versículo número 21. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Amém? Acharam? Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo número 18, versículo número 21. Aleluia. Vamos lá então. Mateus 18, 21, assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Continuando, versículo 22. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Não até 7, mas até 70 vezes 7. Oremos, irmãos. Pai, te damos graça da tua misericórdia, da tua palavra, Pai, da tua bênção, Deus, da tua disponibilidade de estares aqui conosco. Também agradecemos, Pai, por tu permitires que este encontro acontecesse mais um dia e por todas as bênçãos que tu tens derramado, tanto sendo elas físicas ou espirituais, sobre nossas vidas, ó Pai. Agradecemos o conhecimento que nos tens dado, o entendimento e todas as coisas que ainda tens para nos entregar, ó Pai. Pai, peço-te na noite de hoje, Deus, que tu verdadeiramente sejas comigo e que me instruas para que eu assim fale da tua palavra, Deus Pai. Não mais eu, mas tu que vives em mim, ó Deus. Derrama o teu Espírito Santo sobre mim, de forma que eu possa fluir na tua palavra e na tua sagrada Escritura. Faz também com que aqueles que nos ouvem possam também fluir comigo em entendimento. Agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é um tema muito conhecido por nós, é uma palavra muito conhecida por nós. Alguns até brincam com essa dos 70 vezes 7. Mas, no entanto, Jesus aqui tentava demonstrar a Pedro que não deveria se contar o número de vezes que vamos dar o perdão. Jesus aqui tentava mostrar a Pedro que se nós queremos ser merecedores de perdão, nós também devemos perdoar. Amém? Se nós queremos ser merecedores de perdão, nós também, todavia, devemos perdoar. Então, Deus pega e Ele
mostra que o perdão é um facto importante para que nós tenhamos uma vida leve, uma vida sã, uma vida psicologicamente saudável e sem turbulência. Por quê? Vejamos para o nosso dia a dia. Quando há falta de perdão, nós evitamos certos assuntos, evitamos certos lugares, acabamos por evitar também algumas situações e andamos sempre a fugir de situações. Se bem que muitas das vezes a situação de perdão, não a situação da ofensa no caso e não do perdão, o perdão depende somente de nós. Mas agora, a situação da ofensa ou das atitudes vai depender da pessoa que tem que dar o perdão e daquele que tem que ser perdoado. Então, é um conjunto, são duas situações, são dois campos que precisam estar em conexão para que haja um ambiente saudável. Caso os campos não estejam em conexão, isso não significa que de um dos lados não deva haver o perdão. Amém? Uma coisa não condiciona a outra. Nada condiciona o perdão. O perdão tem que ser dado de livre e espontânea vontade. Porque, nesse contexto, o perdão não seria para aquela pessoa verdadeiramente, mas o maior benefício do perdão seria a nós. Por quê? Porque cada um de nós vai ter o seu encontro com Deus, seja ele bom ou mau, conforme nós já vimos durante o nosso devocional do Apocalipse. Mas cada um de nós tem a possibilidade de tornar o seu fardo mais leve. Como tornar o seu fardo mais leve? Perdoando, caminhando, gerindo situações, fazendo uso dos frutos do Espírito. Amém? Aqueles que estão lá descritos em Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito. Fazendo uso de tais frutos e procurando ter o nosso autocontrole, autodomínio, domínio próprio, que é um dos frutos, automaticamente nós vamos caminhar de forma tranquila. Tá bem? Levando isso em conta, então, olhando para uma visão do texto, continuemos agora para o versículo 23, onde Jesus diz que o reino dos céus é conforme um rei que queria acertar contas com seu servo. E esse rei simboliza a Deus. E os servos somos nós, as criaturas ou mesmo os filhos. Amém? E então, levando em conta essa situação toda que eu irei ler agora, nós temos que ter noção de que cada coisa é o seu lugar. E aquilo muito dito por nós, não faças ao outro aquilo que não queres que te façam. Então, se todavia nós pegamos, vamos para uma loja e pedimos desconto do produto, por que quando vem e nos pedem desconto nós não podemos dar? Será que nós somos assim tão especiais? Não, meu irmão. Tem que haver raciocínio, tem que haver equilíbrio psicológico, equilíbrio físico e equilíbrio espiritual. Amém? Vamos lá para Mateus 18, 23, para continuarmos o texto. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Mas o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, Senhor, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Amém? Olha o exemplo.
Eu dei há pouco exemplo de quando nós vamos a um lugar, a uma loja, comprar alguma coisa que nós precisamos. Muitas das vezes nós acabamos por pedir desconto. Ah, isso aqui está 2.000 kwanzas, está a 50 reais, não tem como fazer desconto. E aí o vendedor vem, como também quer vender, aceita fazer um pouquinho de desconto ou não. Então, se nós pedimos desconto muitas das vezes e nos é concedido, da mesma forma também nós pedimos perdão e Deus nos concede perdão. Então, e nós? Por que nós não conseguimos liberar perdão para o nosso próximo? Por que nós não conseguimos liberar perdão para o nosso irmão? Para o nosso amigo? Para um estranho que pegou e de repente na rua, simplesmente sem noção, passou com o carro e sujou-te de repente e aí sai cobras e lagartos da tua boca muitas das vezes. Por que não acalmar? Eu não digo, não estou a dizer que é fácil alguém pegar num carro, passar e te sujar. Não. Existe sim um momento em que você vai pegar e vai ficar muito irritado. Vais querer até esganar aquela pessoa. Mas aquilo tem que ser momentâneo e tem que ser passageiro. Aquilo não pode ser levado para toda a eternidade. Nós somos humanos, sim. Somos carne, com certeza. Somos falhos, sem sombra de dúvida. Mas também somos conscientes. E sendo nós conscientes também, a nossa consciência clama nesse momento. E chama-nos à razão. Amém? Então, a Bíblia narra que aquele servo pediu clemência ao seu senhor porque não havia como pagar a dívida e ele não queria que a sua mulher, os seus filhos e os seus bens fossem vendidos. Amém? Continuando então, versículo 28. 18, 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Simplesmente ele não quis. Até antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Se ele tinha clamado ao seu senhor e o seu senhor o perdoou, por que na hora dele perdoar ele não fez? Perdão, a falta de perdão, meu irmão, a falta da liberação do perdão gera consequências. A falta da liberação do perdão invalida a tua ligação com Deus. Invalida a paternidade de Deus para ti. Invalida o conceito familiar que temos de que Deus é Pai, Jesus é nosso irmão mais velho, Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso tudo. Não, meu irmão. Se você não perdoa, automaticamente tudo isso fica invalidado. Invalida todo o processo. Invalida tudo aquilo que é construído. Vamos supor, você pega, Deus te abençoa de tal forma em que tu constróis um ministério ou constróis um castelo, mas todo esse castelo, vamos falar que constróis um prédio de 5 andares com a graça do Senhor. Mas se daí para frente, em algum momento, tu não olhas para o teu Deus como reverência, e olhar para Deus como reverência é saber que nós somos falhos e que Deus, ainda assim, a misericórdia dele é tão grande conosco que ele olha para nós e diz: filho, eu te perdoo. Filho, eis-me aqui. E no entanto, nós, quando devemos fazer a mesma coisa, nós não fazemos. Agora, existe sim a prerrogativa que nós temos direito,
que é pegar a situação, perdoar sim, mas podemos também direcionar, ou devemos direcionar, o caminho da pessoa, se estiver ao nosso alcance, para que não volte a errar. E digo, principalmente isso aos nossos filhos, nós devemos pegar e corrigir. Muitas das vezes até a própria palavra diz, não aparteis a vara, para podermos corrigir, poder colocar no caminho. Mas todavia, para o teu irmão, ou coisa parecida, tu não vais ficar de cara trancada. Não, meu irmão. Tu vais pegar e resolver a situação com teu irmão e aí liberar o teu perdão. Caso contrário, como é que tu queres que Deus também te perdoe quando tu pedires? Continuemos ao texto. Quando os outros servos, versículo 31, companheiros dele, viram que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. 32. Então o seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meu irmão, assim também Deus fará conosco se nós não perdoarmos de coração os nossos irmãos. Amém? Salmos, Davi, quando estava atordoado, em Salmos 65:3, ele diz: quando os nossos pecados pesam ou pesavam sobre nós, o próprio Deus, quando os nossos pecados pesavam sobre nós, o próprio Deus fazia propiciação dos nossos pecados. Deus, ele é extremamente misericordioso. Ele é extremamente misericordioso. E então, nós vimos que a falta de misericórdia, a falta de perdão, o rancor, situações acumuladas no coração, mágoa e tudo o resto, leva para um caminho torto. Nós tivemos durante essas últimas 2 semanas ou 2 semanas e meia a ver o que acontecerá no Apocalipse. E nós conseguimos enxergar que muitos serão guardados, arrebatados, outros passarão pela tribulação, muitos vão pegar e ficar firmes e seguir ao Senhor, e outros simplesmente pegarão, irão perecer, irão seguir ao Anticristo. Agora eu pergunto, será? Eu não acredito, mas será que subirá alguém para os céus arrebatado se tiver mágoa e rancor no coração? Será? A palavra de Deus diz: o reino dos céus é dos mansos. Amém? Ninguém entrará, e vimos ontem, nem cães, nem feiticeiros, nem mentirosos, nem prostitutos, nem imorais, nada disso. Então, num outro contexto, conseguimos ver que entrará aqueles que estiverem firmes e com as vestes limpas. Amém? Aqueles que estiverem com vestes limpas. O que é vestes limpas? Livres de pecado, livres de situações cumulativas. E o livres de pecado não é necessariamente tu seres um santo. Não, meu irmão. O reconhecimento é melhor que tudo. Por quê? Deus te fala para não pecar. Nós não devemos pecar. Mas todavia, inconscientemente, muitas das vezes, nós acabamos por pecar. Mas aí está. Pecamos inconscientemente. Quando damos conta ou dermos conta que aquele ato
não agrada a Deus, devemos rapidamente nos arrepender e pedir perdão a Deus. Amém? Devemos rapidamente clamar ao Senhor que nos perdoe e que nos liberte daquela situação. Que nos livre daquele momento. Amém? Olhando então, Deus, Ele pega, ainda assim, Ele é misericordioso para que nós possamos segui-lo. Vinde a mim, estou aqui, diz o Senhor. Isaías 1:18 diz: vem a mim, eu te purificarei, eu te perdoarei e eu te transformarei tão alvo como a neve, tão branco como a lã, diz o Senhor. Quando nós nos arrependermos, nós perdoarmos, e assim também nós seremos perdoados. A palavra de Deus também nos diz que Deus perdoa de toda imundícia. Deus perdoa de toda imundícia. Ezequiel 36, versículo 25, creio eu. Deus perdoa de toda imundícia. Mas isso somente quando há arrependimento e há consciência do ato que foi praticado. Amém? Aleluia. Arrependimento, perdão, tais coisas inclinam-te para o caminho de Deus. Porque Deus, Jesus está sempre assim. Da mesma forma que Ele foi crucificado de braços abertos, em todos os momentos da sua caminhada aqui na terra, Jesus sempre esteve de braços abertos para nós. E todavia, Deus está sempre de braços abertos para nós. Nós conseguimos ver, e inclusive eu acabei de citar 3 passagens do Antigo Testamento, da época em que Jesus não estava na terra, mas aí o Senhor já perdoava. O perdão já existia. Havia sim a expiação de pecados, que tinha que se matar o animal, todo aquele ritual, mas todavia, Davi também mostra que o próprio Deus fazia propiciação de pecados para nós. Amém? Então, o que é que nos falta para termos consciência e simplesmente sendo mais calmos a gerir situações, a entender o que o outro quis dizer ou o que o outro falou? Muitas das vezes também existe aquela situação do momento em que um está, que o outro não está, e então, como eles não estão na mesma linha de pensamento e raciocínio, estão aqui ou aqui, muitas das vezes vai ficar mais difícil sim um conseguir entender o outro, porque pode haver um choque naquele instante. Mas ainda assim, Deus te manda ter calma, paciência, relaxa. Não seja torpe de palavras com teu irmão. Não seja agressivo de palavra ou atitude com teu irmão. Primeiro, acalma. Relaxa. É muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Além do mais, nós temos conosco os frutos do Espírito, que nos ajudam a lidar com cada situação que se deparar conosco. Amém? Agora, vimos que no Antigo Testamento Deus já perdoava. E a chave do perdão do Novo Testamento é algo que todos nós conhecemos. E Deus dá um alerta para todos nós, mas digo-vos que 85% das pessoas no mundo que falam aquilo que eu vou trazer agora, falam da boca para fora. Amém? Vamos lá abrir agora em Mateus 6 e verão de que estou a falar. Cada irmão pega a sua Bíblia agora em Mateus 6. Eu poderia somente falar, mas eu prefiro que nós vamos acompanhar pela palavra do Senhor. Mateus 6.
Amém? Mateus 6 e a palavra de Deus no versículo 9. Mateus 6, 9. Versículo 9, assim diz: vocês orem assim. Vocês orem assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas. Versículo 12. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Em outras Bíblias deve estar escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora eu te pergunto, meu irmão, seja sincero contigo mesmo e com Deus. Será que nós temos perdoado os nossos devedores? Será? Será que verdadeiramente nós temos alguma moral para pegar e dizer a Deus: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Temos nós perdoado aqueles que nos têm ofendido? Verdadeiramente? Se sim, meu irmão, glória a Deus. Se não, repense o teu cristianismo. Porque Deus está aqui. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui até continua: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, muitas das vezes nós não nos damos conta daquilo que nós falamos, daquilo que nós proferimos. Amém? E a nossa língua, conforme já havíamos visto, ela nos servirá para ser bênção ou para ser maldição. A língua vai servir para abençoar ou para amaldiçoar. Vai servir para galardão ou para condenação. A língua. Então, quando proferimos estas palavras, perdoai-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, eu aconselho a cada um de nós pegar e parar. Meu Deus, eu falhei, mas ainda posso consertar. Eu posso liberar perdão agora para aquele irmão. Porque o perdão que você libera vai ser para ti, para que Deus também possa te perdoar. Amém? Agora, se o teu irmão quer o perdão, se não quer, o problema é dele. O problema é dele. Mas nós temos que liberar o perdão de coração para que Deus também nos perdoe. Amém? A Bíblia lá em Colossenses, capítulo número 3, versículo número 13, se eu não estou em erro, diz: suportem-se uns aos outros. Perdoem uns as queixas dos outros, assim como nosso Senhor, que está no céu, nos perdoou. Amém? Colossenses 3,13, por favor, confirmem. Suportem-se uns aos outros. Suportem-se. Todavia, suportem-se. Não guardem rancor no coração. Ninguém vive de mágoa. Ninguém vive de ressentimento. Ninguém consegue viver de rancor uma vida inteira. Esse rancor vai nos custar a salvação. Esta falta de perdão vai nos custar a vida eterna. Vai nos custar, meus irmãos. Vai nos custar. E como eu não quero que nenhum de nós fique aqui no momento da tribulação, então eu prefiro apelar para o lado amoroso de Deus. E nós temos que ser como Paulo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 e 13, ele pega e diz o seguinte: eu não sou perfeito.
Eu não sou perfeito. Em outra passagem, nós vemos que Jesus é o elo da perfeição. Mas Paulo diz, eu não sou perfeito. Tenho minhas falhas, não sou. Mas, ainda assim, uma coisa é bem verdade. Eu não vou pegar e não vou ficar a olhar para as falhas todo dia, não. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Ficou paciência, bola para frente. Largo perdão, bola para frente. Mas, uma coisa é certa. Seguido ao perdão, você caminha para o alvo. O alvo, quem é o alvo? É Cristo, meu irmão. É Cristo, meu irmão. É unção, meu irmão. O alvo é unção. O alvo é ungido. Vimos aqui que Cristo, no grego, significa ungir. Então, Cristo é o ungido. Então, eu vou em busca da unção. Eu vou em busca de Cristo. Eu vou em busca da perfeição. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, caminhando em busca do alvo, o elo perfeito, o ungido, que é Cristo, meu irmão. Aleluia. Amém? Então, tais coisas vão acontecer, mas nós temos sempre uma ferramenta para escape. E a ferramenta de toda situação constrangedora é o perdão. Amém? Aleluia. Eu convido os irmãos nesse momento para pegar e fazerem uma reflexão rápida sobre o perdão e sobre as palavras que aqui foram proferidas em relação ao perdão. Amém? Aleluia. E dessa forma, nesse momento, eu darei 30 segundos para um pensamento. E daí então, iremos iniciar com louvor e adoração ao Senhor, para que a questão de cada um possa ser aqui colocada. E, posteriormente a isso, se não houver dúvida, iremos orar e assim encerraremos o nosso devocional de hoje. Amém? 30 segundos, irmão. Pensa na situação do irmão, do familiar, do primo, do sobrinho, do pai, da mãe, do tio, do amigo, do funcionário da loja que pegou e te atirou com um saco ou coisa parecida que te fez mal. E tu saíste dali com rancor. Pensa, meu irmão. Derrama perdão de coração para que o Pai que está no céu também pegue e derrame o seu perdão sobre nós. A partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos então seguir com louvor e adoração ao Senhor. E quem tiver alguma dúvida sobre a palavra aqui proferida, algum versículo, alguma situação de perdão, alguma ofensa, porque até a Bíblia mostra como tratar com ofensas, cada situação, aqui estamos nós, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. E me derramar aos teus pés.
mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, aleluia, quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, eu adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado. Aleluia. Temos aqui uma pergunta. Como perdoar depois de sofrer um abuso sexual? Existem pessoas que se fecham e não conseguem superar uma situação dessas. Meu irmão, eu te vou dizer que verdadeiramente esta é uma situação complicada. Muito complicada. Por quê? Porque existem ofensas que chegam até nós, que são verbais ou coisa parecida. Mas quando há o toque, o físico, alguma coisa muito complicada acontecer, aí a situação é mais complicada, mas não é impossível. Não é impossível. A Bíblia diz para nós perdoarmos. Deus nos diz para nós perdoarmos. E Ele mostra-nos vários exemplos em que Ele próprio perdoou tanto o humano como a terra, e também exemplos em que os filhos simplesmente pecaram e erraram e teve de haver perdão. Eu vou lhes dar um exemplo muito conhecido. Um exemplo muito conhecido não foi abuso sexual, mas foi abuso até certo ponto. Amém? Foi maus tratos e tudo mais. Foi venda. Acho que muitos de nós conhecem a história de José. O famoso José do Egito, que é um dos 12 filhos de Jacó. José era invejado por seus irmãos, sendo eles mais velhos e José o mais novo. José era o 11º de 12 filhos. E, no entanto, os seus mais velhos eram invejosos da pessoa de José. E criavam sempre situações para tentar afastar José. E uma das situações mais graves que aconteceu foi que eles pegaram e atiraram José num buraco, venderam José e foram dizer a Jacó que José estava morto. Agora eu pergunto, José pegou, posteriormente a isso, foi feito escravo,
durante muito tempo. Depois pegou e foi para a casa de Potifar. Também atuou lá como servo. Daí então José pegou e houve uma mentira de abuso sexual também, na qual a mulher de Potifar disse que José tinha se aproveitado sexualmente dele, mas ainda assim José pegou e teve de lidar com a situação, baixou a cabeça só para aquele momento, mas posto na prisão, levanta a cabeça para Deus e não perde a sua fé, não perde a sua crença. E o perdão morou no coração de José perante a mulher de Potifar. Da mesma forma, vejam bem, ainda que com mágoa, naquele momento, ainda que com mágoa no momento em que os irmãos lhe tiveram feito mal, José ainda assim, quando vê os seus irmãos depois de muitos anos, quando ele já era governador do Egito, porque Deus o exaltou, ainda assim, José pega e perdoa os seus irmãos. Ainda assim, José pega e perdoa os seus irmãos. Amém? A atitude de José fez com que Deus pudesse elevá-lo a um nível diferente. Fez com que Deus pudesse exaltá-lo. Fez com que Deus pudesse transformá-lo para todas as situações que poderiam vir. Amém? E não nos esqueçamos que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa salvação. Então, tudo quanto é dor, situação ou coisa parecida, devemos colocar aos pés do Senhor. Amém? Ele guardará os teus pensamentos, Ele guardará a tua raiva, aquele teu momento de ira, naquele momento, Ele irá colocar a sua mão sobre o teu coração. É difícil, sim, mas, todavia, é necessário perdoar para que Deus possa cumprir a sua vontade e os seus propósitos na nossa vida. Amém? Na nossa vida. A irmã afirmou aqui que Eclesiastes 2,14 diz que o julgamento está nas mãos de Deus. Sim, o julgamento está nas mãos de Deus. As situações que acontecem durante a nossa trajetória não podem, escrevam bem o que eu vou dizer, ou entendam, não podem nos condicionar para aquilo que Deus preparou para nós lá na frente. É muito difícil, sim. É muito duro. Não digo que não, eu concordo que sim. Para todo ser humano é difícil e é quase impossível o perdão após uma situação dessas. Mas todavia, Deus é maior e melhor que todas essas coisas. Amém? Aleluia. Então, a solução para isso é Deus. A solução para isso verdadeiramente é Deus. Somente Deus pode te confortar e te consolar. Aquilo que eu falei há pouco. O que nós não devemos condicionar é o perdão. Agora, se a outra pessoa acha que fez por bem ou se fez por mal, se arrependeu ou não, o problema é dela. Mas o perdão é um dever, é uma obrigação nossa, se nós também queremos que Deus nos perdoe. Amém? Vou ver aqui uma outra pergunta. Respondi a pergunta da irmã, se a irmã ficou satisfeita. Agora tem... Como perdoar um marido que não pede perdão à sua mulher? Eu acho que eu acabei de responder a situação quando dissemos que o perdão não é condicionado a uma atitude. O perdão é entregue de livre e espontânea vontade. A única coisa, o único condicionamento de perdão é aquilo que está no Pai Nosso, versículo 12. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas esta limitação é entre tu e o Pai, entre tu e Deus. Agora,
O fato de haver uma situação complicada não significa que tenha de haver limitação do perdão, porque o perdão será para ti e não para o teu cônjuge. Amém? Até porque a Bíblia diz que não se ponha o sol por baixo da tua ira. Amém? Não se ponha o sol por baixo da tua ira. Isso está lá escrito em Efésios 4. E podemos ver, e o Senhor atenta para isso. Discutiu com teu marido, houve uma situação complicada. Tenta, ou melhor, tenta não, porque eu costumo dizer que quem tenta é o demônio. Faz os possíveis e o impossível de chegar até o teu cônjuge, embora muitas das vezes isso pareça impossível, e de resolver a situação no dia. Resolve a situação no dia. Efésios 4 diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol por baixo da tua ira. Isso significa, não devemos ir dormir com raiva ou irados do nosso parceiro. Porque, espiritualmente falando, estamos a dar abertura ao inimigo no campo espiritual. Vamos abrir lá Efésios 4, que ele fala muito conosco sobre isso. Efésios 4, 26. Efésios 4, isso. Acho que é 26 mesmo. Efésios 4. Eu vou começar antes. Vamos começar no versículo 20. Efésios 4, 20. Efésios 4, 20. Diz o seguinte: mas vós não aprendestes assim com Cristo. No versículo acima ele fala da impureza, de cometerem coisas que não agradam a Deus. Então eu utilizo essas palavras relacionadas ao perdão, porque Deus nos ensina a perdoar. Mas aquele que não perdoa, aqui está, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Amém? Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos dá um ensinamento, Ele nos treina, dá-nos uma formação em relação a todas essas etapas. E foi citado agora aqui o exemplo de José. Como José, muitos outros. Amém? Continuando, versículo 22. Que quanto o trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Entenderam? Desfaçam-se do velho homem, aquele que é carnal, aquele que tem coração de pedra, aquele que não tem a capacidade de perdoar, aquele que não coloca o amor na frente de tudo, aquele que não respeita o seu próximo. Despojai-vos do velho homem. Amém? E vistam um segundo homem. O homem que desceu às águas, que é batizado, que é transformado, que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém? Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos revistais do novo homem, que eu acabei de falar há pouco. Deixem o velho homem, deixem aquele que não perdoa e passem a trocar a vossa atitude, ou passemos nós a trocar a nossa atitude, para assim então começarmos a perdoar em abundância. O perdão vem de Deus. O perdão é algo que Deus nos ensina e que não está condicionado a nada aqui embaixo. No plano terrestre, nós não podemos limitar o perdão ao próximo. E sim, nós devemos liberar o perdão, porque como diz o Pai Nosso, perdoa-nos, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
significa que nós devemos perdoar para sermos perdoados por Deus. Amém? Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Entenderam? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Aquilo que eu acabei de dizer há pouco. Espiritualmente falando, nós estaremos a dar abertura ao inimigo. E o versículo 27 confirma. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, palavra boa da nossa boca é o perdão, para esse caso. Caso contrário, estaremos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Versículo 32 novamente. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Amém? Aleluia. Deus é perfeito. E aí tem a resposta para tudo isso. Lá em cima, reparem, lá em cima não falava taxativamente do perdão, mas nós conseguimos encaixar o perdão. Mas aqui embaixo ele pega e demonstra que afinal tudo aquilo se reflete no perdão. Amém? Aleluia. Louvemos então o Senhor para ver se alguém mais tem alguma questão. Caso contrário, iremos encerrar o nosso devocional de hoje. Aleluia. Deixa eu pôr aqui o louvor. Glória a Deus. Irmã Maísa, perdoar. Eu tento e oro para Deus me ajudar a perdoar. Amém, minha irmã? Então, ora mais. Porque Deus é mais. Deus, Ele é o único que pode acalmar o teu coração. E lembre-se de uma coisa. O perdão é uma decisão nossa. O perdão é uma decisão. Agora, ser perdoado é uma consequência da decisão que for adotada, seja por nós ou por Deus. Por exemplo, se tu me ofendes, o perdão, para mim, para eu te liberar o perdão, é uma decisão minha. Mas agora, para eu ser perdoado também por Deus, é uma consequência consoante a minha decisão. Amém? Perdão, decisão. Ser perdoado, consequência da decisão que nós tomamos. Amém? Aleluia. O
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, entendemos então que nós somos dependentes. Podemos ser falhos, somos pecadores, mas nós somos dependentes. Então, quando nós nos tornamos completamente dependentes de Deus, completamente dependentes do Espírito Santo e completamente guiados pelo Espírito, aí nós iremos agir conforme a indicação deles, sem nós nos questionarmos, sem o nosso pensamento ficar a lutar com o nosso coração. Porque muitas das vezes existe uma luta interna para perdoar ou para gerir certa situação nossa. É a nossa consciência contra o nosso coração. E existe essa luta. E então, Deus vem para te tirar essa luta. Porque quando nós somos nascidos de novo, nós temos um ajudante. Amém? Nós temos alguém que nos ajuda a decidir situações. Nós temos alguém que nos ajuda a ir para a esquerda ou para a direita. Temos alguém que nos ajuda a perdoar. Temos alguém que nos incentiva a seguir em frente. Temos alguém que nos diz que o limite não é aqui. Temos alguém que nos mostra que nós somos mais que vencedores. Amém? Aleluia. Temos alguém que nos demonstra e nos mostra que nós somos mais que vencedores. Porque dele e por ele são todas as coisas. Então, olhando para isso, a palavra diz que quanto mais fraco eu estou fisicamente, mais forte eu estou espiritualmente. Então, que nós nos aperfeiçoamos na fraqueza. Isso quer dizer que quando nós estamos fracos, nós estamos mais dependentes do Espírito Santo e mais dependentes de Deus. Então, essa dependência da nossa fraqueza deve ser uma dependência constante. E então, dessa forma, não mais nós, mas Cristo que vive em nós, nos irá ajudar a perdoar e a passar por situações complicadas e complexas que não vêm da parte do Pai, mas que são verdadeiras provas nas nossas vidas para que nós consigamos pular o obstáculo e seguir em frente. Devemos seguir em frente. É difícil, eu sei que sim. É complicado, também sei que sim. Mas também sei que com Deus no caminho, com Cristo a nos guiar e sendo verdadeiros filhos, nada é impossível para nós. Jesus diz: se tiveres fé, conseguirás mover a montanha e colocá-la a mergulhar nesse lago. Então, meu irmão, tenhamos fé, sejamos firmes e sejamos obedientes ao mandamento de Deus. Também sejamos dependentes da direção do Espírito Santo, porque somente Ele nos pode ajudar a ultrapassar situações, mágoas, decepções e tudo aquilo que para nós, no mundo normal, no mundo carnal, é-nos impossível de dar um passo. Amém? Aleluia. Mais alguma situação? Acho que a irmã Silvia já me ajudou bastante e tem colaborado para assim então podermos responder às situações. Muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. E chegamos então ao fim do nosso devocional. Amém? Oremos então. Eu vou pedir para nós todos orarmos a nossa oração, a oração famosa que muitos de nós oram como se fosse uma oração padrão, mas na verdade, aquilo que está em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, é um modelo de oração para que nós consigamos pegar e nos direcionar na forma de falar com o Pai. Por isso é que ele lá em antemão, em Mateus 6,6, ele diz: vai para o teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e ora ao teu Pai que te ouve no secreto. Amém? E então, lá na frente,
Ele diz, vocês orem assim. É um modelo para nós conseguirmos orar e nós conseguirmos encaixar as nossas orações. Vemos que no Pai Nosso nós temos princípio, exaltação ao Senhor. Porque Pai Nosso que estás no céu, nome, santificado seja o vosso nome, exaltar ao Senhor primeiro. E é necessário, antes de nós começarmos a pedir, primeiro temos de exaltar ao Senhor. Por isso é que muitas das vezes, quando oramos, falamos, Pai, obrigado, misericordioso és tu, santificado seja o teu nome, tu és grande, tu és maravilhoso, tu abençoas. Primeiramente é para exaltar. E se nós formos a olhar o contexto do Pai Nosso, é um modelo de oração. Pai Nosso, nome do Pai, que estás no céu, lugar onde está. Em uma carta você primeiro endereça e depois dá o destino ou a data. Amém? Aí depois, santificado seja o vosso nome. Exaltou, venha a nós o vosso reino, que a tua presença venha até nós, que a tua presença nos envolva. Amém? Seja feita a tua vontade. Pai, eis-me aqui, podes me usar. Quantas vezes nós oramos e dizemos, Pai, usa-me, usa-me. Amém? Então, entendamos o conceito. Vamos fazer um devocional um dia desse em relação ao Pai Nosso. Mas hoje vamos nos limitar a fazer dessa oração de exemplo a nossa oração final do dia de hoje. Amém? Oremos então, conforme todos e nos ensina a palavra. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Pai. Pai, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou de hoje em diante passaremos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, ó Deus, mas livrai-nos de todo o mal, Pai, porque teu é o poder, é a honra e é a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje encerramos o nosso devocional. Espero que cada um tenha ficado completo em relação à palavra de hoje, em relação ao perdão. Existem muitas fases do perdão. Existem situações, principalmente matrimoniais e coisas parecidas, onde há um desdobramento da palavra perdão, mas, num contexto geral, Deus nos fala para perdoar. Amém? Aleluia. Então, que Deus possa abençoar a todos. Guardem-se o máximo possível. Fiquem livres de toda a situação dessa pandemia. Evitem certos ambientes. Evitem certos lugares. Sejam prudentes. Porque de nada nos vale o Salmo 91 se nós não formos prudentes. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Aleluia. Então, despeço-me agora e que a graça do Senhor, o amor de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Espero por vocês amanhã no mesmo horário. Deus abençoe a todos. Aleluia.